Bom, nós vamos caminhar aqui para o encerramento, né, desse livro do pastor João Colenda, Geografia Bíblica, e hoje nós vamos entrar aqui na unidade 4. A unidade 4 vai trazer para nós aqui, vai falar sobre o mundo bíblico, e com isso a gente vai estar encerrando esse livro, que eu sei que algumas pessoas acham, né, pesado, material bastante denso, mas eu creio que está sendo muito importante para nosso crescimento, nossa cultura teológica, para que a gente aprenda, né, a conquistar aí o reconhecimento na área da geografia bíblica, na área também da história, né, já que o autor ele passou, ele misturou, ele mesclou aí muitos dados geográficos também mesclando com história, e isso é muito bom e muito importante, né? Dá para nós a oportunidade para nós, para vocês, possam aprender algumas coisas aí importantes, estudar esse ramo tão importante da teologia que é a geografia bíblica. Seguindo aqui, meus queridos irmãos, a unidade 4, ela vai tratar para nós aqui do mundo bíblico, vai tratar da destruição de Jerusalém até o ressurgimento dela como nação novamente, né? Vai mostrar também alguns cenários do Apocalipse. Esse é o propósito do estudo dessa unidade 4. E a unidade 4, ela é bem tranquila. Vai ter como a gente falar aqui do capítulo 1 e 2 juntos, e em uma videoaula em seguida iremos para o capítulo 3 e o capítulo 4, e num outro vídeo, né, claro, para não ficar assim bem extenso o vídeo, nós vamos juntar também, e vai dar para a gente numa única videoaula também passar aí e concluir essa unidade 4, e é claro, né, concluir aí o livro de geografia bíblica. Vimos até aqui muita coisa importante aqui nesse livro, hein? Beleza, vamos seguir. Então nós vamos lá para o capítulo 1 e 2, páginas 155 até a 166. Nós vamos entrar agora, propriamente dito, aqui nesses dois capítulos, que nós vamos tratar sobre a destruição de Jerusalém. Isso, a destruição de Jerusalém, a destruição do Estado de Israel, né, o período pós-destruição, e também nós vamos tratar do ressurgimento novamente, depois de muitos anos, como nação. Então nós vamos estar falando sobre o capítulo 1 e 2, e ao mesmo tempo depois a gente segue para o capítulo 3 e o capítulo 4. Seguindo aqui no livro do João Colenda, livro de Geografia Bíblica, o autor vai abordar aqui um pouquinho essa cidade que, pelo que a gente vê, eu tenho muita vontade, o meu sonho é conhecê-la, né? Mas pelo que a gente vê, é uma cidade muito linda e muito importante no cenário mundial. Ainda hoje é uma das cidades mais antigas, isso, é uma das cidades mais antigas do mundo, e é uma das cidades mais visitadas do planeta, a cidade mais visitada por turistas do planeta. É uma das cidades com mais representação no mundo, porque lá em Jerusalém está os três grandes religiões monoteístas do mundo. As três grandes religiões monoteístas do mundo estão lá em Jerusalém. Então lá é a sede, é a base do cristianismo. Foi lá, queridos, que tudo aconteceu e que tudo começou. Nós, como cristãos, nós sabemos, né, o revelar da história, principalmente, né, da nossa fé, né, como aconteceu, o que aconteceu em Jerusalém, né, isso relacionado à nossa fé. Então, também lá em Jerusalém está, além do cristianismo, está também a segunda religião monoteísta, que é o islamismo, né? Que o islamismo se instalou lá em Jerusalém no século VII, e em Jerusalém, a partir do século VII, também lá em Jerusalém, a sua cidade passou a ser a capital do islamismo. E, obviamente,
a terceira religião é o judaísmo, né? É o judaísmo. É aonde nasceu também a religião judaica cristã. Então, o judaísmo, a partir do momento em que Israel estabeleceu, né, foi estabelecido como nação, e Jerusalém, que é uma das cidades mais importantes, né, de Israel, Israel é o Estado, ela volta para o cenário mundial com toda força, com toda pujança, né? Com toda pujança que sempre teve. Então, Jerusalém, ela representa também a capital da religião judaica. Logo, meus irmãos, então lá nós temos os cristãos, nós temos os muçulmanos e nós temos os judeus, todos sediados com a sua base principal em Jerusalém. Eu vou postar algumas fotos dessa cidade magnífica, né, atual Jerusalém, para vocês verem, né, como é a cidade. Muito bem, Jerusalém, ela é chamada de Jerusalém, a cidade de Davi. Ainda hoje é conhecida como a cidade da Bíblia, né? Quem nunca ouviu falar em Jerusalém? Quem nunca ouviu falar em Jerusalém? A cidade do grande rei Davi, a cidade da Bíblia. O importante para nós agora aqui é nós trazermos no sentido de que o autor vai nos informar, né, no seu livro, a questão de Jerusalém, a sua destruição no primeiro século, no início do que nós chamamos, né, de era cristã. Então nós vamos estar tratando disso aqui, né, nesse período que Jerusalém é destruída, lá no início do século I, o que a gente conhece, né, como era cristã. E nós vamos entender um pouquinho aqui nesse cenário que aconteceu e por que dessa destruição de Jerusalém nos anos 70. Tudo tem um porquê, tudo tem um porquê, tudo se explica, né? Foi destruída ali em 70 depois de Cristo, e é muito importante a gente ter em mente que, na verdade, essa destruição ela ocorre mesmo bem antes de 70 depois de Cristo, talvez ali 4 anos antes, né? Um pouquinho antes ali de 70 anos antes de Cristo. Já existia, na verdade, ali um cenário de conflito, isso por volta ali de 66 antes de Cristo aproximadamente. Já acontecia ali, na verdade, conflitos, né, de romanos e de judeus, pois os romanos subjugavam os judeus de forma terrivelmente, os judeus não queriam aceitar. Então Jerusalém era como se fosse um barril de pólvora. Pensa num barril de pólvora, um fio desencapado, pronto para dar um curto-circuito e cair a qualquer momento. Isso foi, ao longo desse tempo, essa dificuldade veio desenrolando e só aumentando a cada dia. E essas divergências foram ganhando uma proporção maior, foi expandindo, foi ganhando uma grande proporção. E vários fatores ocasionaram para que acontecesse a rebelião e que acontecesse a destruição de Jerusalém pelos romanos. A história diz, aqui no nosso livro, Gésio Floro, né? Era o procurador romano nomeado por Roma para ser procurador da Judéia, né, daquela região da Judéia. Nós já aprendemos sobre essas regiões importantes. E ele estava lá representando quem? Representando Roma, né? Diz a história que nós estudamos que o autor, com o autor, né, que esse homem Gésio Floro, ele recebe uma determinação do crápula do imperador Nero para que ele pudesse tomar a cidade nas suas mãos, pudesse tomar o controle, que ele pudesse entrar no templo, recolher ali as partes dos tesouros dos judeus que estavam no templo. E aí a história vai dizer para nós que Floro, ele entra no templo, ele captura para si, ele toma 17 talentos do templo, talentos de ouro sagrado, ou seja,
Talentos aqui é unidade de medida, né? Acredita que o talento ele pesa entre 34 e 35 quilos, cada talento. Então ele recolhe 17 talentos de ouro, e nós estamos falando então de quase meia tonelada de ouro que ele recolhe do templo sagrado, né, e que ele leva dos judeus. Esses utensílios, meus irmãos, eram usados no culto lá no templo, eram usados para adoração a Deus, eram utensílios do culto lá, eram vasos, era candelabros, era vasos que ornavam o templo, e era de ouro. E Gésio Floro, ele entra no templo, coleta esse material do templo, e aí os judeus, eles não vão aceitar. Os judeus não vão aceitar. Diz a história que os judeus então saem às ruas de Jerusalém com bacias, né, com cestos, recolhendo ofertas, recolhendo donativos para Floro, como se eles estivessem precisando disso. Então os judeus zombam de Floro num ato de retirar esses utensílios do templo. Os judeus saem às ruas e em procissão e em caminhada, batendo lata, batendo bacia, né, coletando, né, exigindo que o povo faça doações para Floro, porque ele estava precisando, ele estava passando fome. Ele estava passando fome porque ele precisou de tirar os talentos do templo e precisava recolher os tesouros do templo do Senhor. Então esse ato de zombaria, de ironia, né, de ironia e rebelião velada, uma rebelião velada pelos judeus, né, uma rebelião sarcástica, irônica, foi feita pelos judeus contra quem? Contra o Império Romano, na pessoa de Floro, procurador. Obviamente que ele não gostou, ele mandou soldados conter essa manifestação. Era uma manifestação pacífica, mas era uma manifestação aos olhos do Império Romano agressiva, né? Eles estavam falando que ele estava passando fome, por isso que ele entrou no templo e ele pegou os tesouros para ele. Então era uma manifestação pacífica, mas era uma manifestação importante, né? E que tinha propósito político, que era de quê? De criticar o governo de Roma, que não deveria jamais, né, não podia, na visão dos judeus, ter saqueado os tesouros do templo. E aí a história diz, nosso livrinho, amo esse livrinho aqui, a história nos diz que os soldados vão conter essa rebelião aí até certo momento. Eles entram em guerra, entram em batalha, eles entram em choque, os soldados romanos com os judeus, e começa ali uma grande batalha nas ruas de Jerusalém. Começa uma grande guerra, uma grande batalha. Os judeus matam muitos romanos, né, que guardavam ali a fortaleza de Massada. Muitos são mortos pelos judeus. E olha, o conflito ele explode, né? Ele explode. Chega uma hora que a situação ela sai de controle e é deflagrada ali em Jerusalém uma grande guerra. Diz a história que Floro foge para Cesareia de Filipe. Lembra Cesareia? Nós falamos um pouco sobre ela aqui nas aulas passadas. Uma cidade construída para o imperador César. Fez lá um grande templo, né, a propósito para adorar a César. Nós aprendemos isso aqui nas aulas passadas. E era uma cidade muito linda, uma cidade projetada, buscada, feita para agradar o imperador romano César. Então ele sai de Jerusalém e foge para Cesareia. E lá em Jerusalém o estupim chega até o pavio e, queimando o pavio, explode. E aí acontece uma grande rebelião nas ruas de Jerusalém, e não só em Jerusalém, mas em toda aquela região da Judéia, né? Aquela região da Judéia que está ali no sul de Israel, começa ali uma grande guerra. Essa rebelião
não se restringe somente às ruas de Jerusalém, mas ali em toda a região da Judéia, todas as demais cidades que estão ali dentro da região da Judéia, vão para a rua também, vão lutar, vão entrar nessa manifestação. Vai haver um conflito, esse conflito extrapola os limites da cidade de Jerusalém, os judeus ganham força, e aí os judeus, eles são iludidos, eles veem a possibilidade de vencer o Império Romano. Era muita pretensão, na verdade, né? O Império Romano, gente, o império mais poderoso da Terra naquele momento. Eles tinham legiões de soldados. Uma legião são 6.000 soldados, composta por 6.000 soldados. Eles tinham legiões, infinitas legiões de soldados, muitos bem armados, preparados. Mas naquele momento, os judeus conseguem resistir os romanos por um momento, por um pequenino espaço de tempo. E eles, com um grupo de pessoas, na verdade, que eram, né, de segmentos da chamada facção dos Zelotes. Os Zelotes eram homens que andavam armados, eram homens que andavam com espadas, né? Eram homens que eram sanguinários. E esse segmento aí era liderado pela facção aí dos Zelotes, os chamados Zelotes. Então, eles invadem a fortaleza romana de Massada, matam os soldados romanos que guardavam ali a fortaleza de Massada, onde estava ali toda os chefes do Império Romano, matam ali os soldados, prevalecem sobre os soldados romanos e vão matando soldados romanos. Diz a história que eles, em um determinado momento da batalha, eles matam mais de 6.000 soldados romanos. Então isso extrapola Jerusalém, extrapola a região ali da Judéia, extrapola ali toda aquela região. Lembra quando nós estudamos aqui na região de Jerusalém? Nós temos aí Emaús, temos Betânia, né? E todas aquelas cidades, Belém, temos Belém, e foi ganhando força naquelas regiões. Então todas aquelas cidades circunvizinhas de Jerusalém, elas também são influenciadas por essa resistência de Jerusalém aos judeus. E ganha força, ganha resistência, ganha poder. E eles acreditam que serão capazes de vencer o poderoso Império Romano. Isso vai se espalhando pelo país. Por um determinado tempo eles conseguem, né? Gércio Floro viu que o negócio estava feio, ele foge para Cesareia, mas chega inclusive lá na região da Galileia também, no norte, né? Lá por Samaria, vai subindo lá até na Galileia, e diz a história que os judeus resistem por um tempo, na verdade, por quase 4 anos de resistência, de matança, os judeus guerreando e vencendo, resistindo ao poderoso Império Romano. Até que chega o momento em que os serviços do templo são suspensos, né? São suspensos. Eleazar, que era o sumo sacerdote, que coordenava ali o templo naquele momento, suspende todos os serviços do templo. Por quê? Porque Israel está numa batalha contra os romanos. E nesse tempo aí vai acontecer o quê? O imperador romano Crápula do Nero, ele morre. Então, nesse momento que deflagra essa grande guerra, suspende os serviços do templo. Eleazar suspende o serviço do templo por causa dessa grande batalha, e isso nós estamos falando de 66 até 70 a.C. Nero vai morrer nesse momento, e vai assumir no lugar de Nero um imperador chamado Vespasiano. Isso, Vespasiano. Vespasiano, ele assume então o poder. Então ele, com a morte de Nero, o imperador Vespasiano chega ao poder como imperador, e esse imperador Vespasiano, ele nomeia como general o seu filho, o filho dele, isso, o famoso general Tito, isso, o famoso general Tito, que vai começar a entrar na história a partir de agora.
que era filho do general, filho do imperador Vespasiano, né? Para que Vespasiano ele indica o seu filho para que ele assuma as frentes da batalha, para guerrear contra Israel, contra os judeus. Então, quando Vespasiano chega no poder, eles estavam ali, antes de chegar ao poder, como general, aquela região ali toda era comandada, estava sob a sua regência, e aquela região que atendia ali o Oriente Médio, aquela região ali que você pode ver ali do mapa, né, naquele momento, Nero morre, e Vespasiano ele assume, ele ascende ao poder, e ele vai nomear o seu filho Tito para dar sequência a esse projeto. Para que subsistisse, então, à frente daquela batalha contra os judeus, é que Tito toma a frente como general. E aí ele vai ser general do grande e poderoso exército romano. Diz a história que por volta de 70 depois de Cristo, depois de longos anos de batalha, né? Nós falamos aí de quase 4 anos de batalha, os judeus resistindo, mas quando Tito assume, chega em Jerusalém, a história diz que ele chega destruindo tudo, ele chega invadindo, ele chega conquistando, ele chega em Jerusalém depois de 70 depois de Cristo, chega chegando, né? E milhares de judeus ali vão começar a ser mortos, vão começar a ser destruídos, aniquilados. É uma destruição total. Eles destroem o templo, acabam com o templo, né? Completamente o templo ele é destruído. O que sobra do templo são as muralhas do templo, né? São do templo. Inclusive, ainda estão lá até hoje, parte desse resquício, né, do templo, considerado ali o templo de Herodes. Não é o templo, né, feito por Salomão, mas é o templo construído por Herodes. Nós estudamos isso já também, templo que Herodes construiu. Esse templo ele é destruído, ele é acabado. Esse templo ele foi destruído, ficou ali só as partes ali das muralhas desse templo. E ainda hoje estão lá em Jerusalém. Ainda hoje estão lá, e é um lugar mais sagrado para eles. Os judeus, né, sobre aquela muralha, a gente vê pelos vídeos, a gente vê pelas revistas, os judeus orando ali em pé, encostado naqueles muros, né, o chamado Muro das Lamentações, onde os judeus fazem, os judeus ortodoxos, né, principalmente ali aqueles chapeuzinhos, né, vão lá para o templo, encostam lá nesse resquício que sobrou do templo sagrado, e eles começam ali a orar, naquele lugar ali de Jerusalém, que Tito, quando ele entra em Jerusalém, ele entra conquistando, ele entra para quebrar tudo, ele entra pondo o pé na porta e acabando e aniquilando todos os judeus. Os judeus são botados para fora de Jerusalém, eles são impedidos de estar em Jerusalém. Eles estão espalhando agora, né, para todas as partes do mundo. Eles começam a fugir de Israel, fugir de Jerusalém, né? E começam a sair, começam a expandir. E o exército de Roma, gente, era um exército mais poderoso que tinha na terra. E eles tiveram a ilusão de achar que estavam resistindo, né? E que em determinado momento eles iriam conseguir deter e vencer o exército romano. Mas na verdade eles não conseguiram. Foi dessa maneira que tudo aconteceu. Foi dessa maneira que começam então a destruição total de Jerusalém. Isso aconteceu quando? Em 70 anos depois de Cristo. Mas note que aproximadamente 4 anos atrás, esses 70, ou seja, 66, já começava a haver briga, guerras e batalhas. Mas isso acontece mesmo em 70 depois de Cristo, quando começa ali a primeira dispersão dos judeus, né?
a que nós chamamos de diáspora, dispersão dos judeus pelo mundo, né? Os judeus eles fogem da sua terra, os judeus saem pelo mundo fugindo do Império Romano, são considerados inimigos número um do Império Romano, e eles perdem a sua identidade, eles perdem a oportunidade de cultuar o seu Deus, eles perdem, né? Roma proíbe eles de sacrificar, Roma proíbe eles de adorar a Deus, proíbe eles de sacrificar a Deus, Roma proíbe eles que fossem ordenados mais rabinos, Roma proíbe eles, né, dos serviços ministeriais dentro do templo pelos rabinos. Roma proíbe a circuncisão, ou seja, toda a identidade religiosa dos judeus que estavam naquele momento, ela é ameaçada. Toda identidade religiosa dos judeus, Roma, que agora quer exterminar toda essa identidade religiosa. Todo vínculo, toda relação que os judeus tinham com Deus, e entre eles, né? E entre eles ali na força da religião, na vida deles, o propósito de Roma agora é acabar com tudo isso, para que eles se descaracterizem, para descaracterizar essa raça do povo judeu, e eles se tornam então inimigos número um do Império Romano, fogem para todo lugar, para todos os momentos, mundo afora, né? Nesse momento coincide exatamente, né, com que a transmissão do Evangelho, a palavra da cruz, ela tem a oportunidade de ser pregada em todas as partes do mundo por causa dessa perseguição, por causa dessa diáspora dos judeus. O Evangelho começa a ser anunciado em todos os lugares do mundo afora. Vão para a Ásia, vão para outros lugares, vão para a Europa, tudo por conta dessa invasão e do domínio de Roma em Israel. Isso foi necessário acontecer para que o Evangelho se expandisse. Talvez se isso não tivesse acontecido, o Evangelho não teria ganhado a forma que ganhou. Esse é o cenário, né, o panorama daquilo que aconteceu ali com a destruição de Jerusalém, né, naquele momento. Vamos lá agora para a página 161, capítulo de número 2, e tudo isso que aconteceu tinha um propósito, né, um propósito bem definido por Deus, para que isso tudo acontecesse e chegasse aqui para nós. Vamos passar agora para a página 161, nós vamos tomar aqui uma água e vou voltar já já.